Boa noite, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes. Quarta-feira, 19 horas e 8 minutos. Hoje eu entrei um pouquinho depois, normalmente nós entramos 19 horas, hoje nós entramos 19 horas e 8 minutos. Estava tratando de assuntos importantes referentes à consciência. Mas estamos aqui agora com vocês no programa Acendendo Você. Eu, Walter Trevitz, aqui com muito carinho, com muita dedicação, muita alegria, né? Estou aqui todas as quartas-feiras, nesse horário, para falar com vocês sobre um tema para permitir, auxiliar a ascensão consciencial. Antes de iniciar, peço a todos que se inscrevam no canal, acionem lá o sininho das notificações, dê seu like, que isso expande a divulgação do nosso trabalho e muitas outras pessoas que às vezes não conhecem, conseguem acessar o nosso canal, né, as nossas lives, e também participar desse campo de desenvolvimento, que é o que nós tentamos trazer para vocês aqui. E o dia de hoje, eu escolhi um tema necessário para reflexão, né? Nós estamos em franca colheita de um processo do nosso despertar referente ao que plantamos. Como eu já venho dito, né, nas duas últimas lives da semana passada eu falei um pouquinho disso, na sexta-feira eu dei mais ênfase, eu falei do efeito espelho, é exatamente essa colheita, é esse se ver no seu processo consciencial e naquilo que você produziu. Claro, eu volto a frisar, todos nós temos um continuar no nosso desenvolvimento, todos nós temos um continuar nos nossos encontros de consciência, encontros de caminho na vida, a coisa não parou, não acabou, e nem condecorou ninguém, né, como especialmente mais preparado, coisa e tal. Mas é necessário prestar atenção porque o tempo é curtíssimo. Já nos foi dito e já foi dito há bem aí uns 3 anos, pelo menos 2, com bastante ênfase, que o tempo esgotou. Portanto, as transformações são rápidas. Claro, estou falando aqui, com certeza, para 100% que está no processo de transformação, está no processo de autoconhecimento, de autoconstrução. E quem está nisso precisa receber realmente mensagens para aproveitar esse processo, para aproveitar esses momentos, para que com a bagagem da sua autoconstrução, unido com um continuar do trabalho, né, não só possa ser útil à sua continuidade nessa transformação, como na própria transição planetária. E o tema de hoje, eu escolhi falar sobre o equilíbrio no desenvolvimento. E o que é que eu quero dizer com isso? O equilíbrio no desenvolvimento, para o tema de hoje, envolve desde essa formação que eu iniciei para falar com vocês aqui, como também até um paralelo entre o que é o ser humano e o que é a tecnologia. Trazer uma provocação positiva a vocês, para que vocês observem com cuidado que a tecnologia, ela não é uma ferramenta essencial para a existência humana, não é uma ferramenta essencial para a existência do planeta, mas é uma ferramenta que pode, de fato, como pode e poderá ser importante para nós, ser útil a nós. Mas existe uma corrente muito forte, ingênua, sob o ponto de vista dos seus autorreconhecimentos, que coloca, ao menos a tecnologia que nós conhecemos hoje, que usamos, com uma certa veneração, né?
com uma importância acima do que realmente ela tem como importância, e vai nesse caminho ao ponto de ser dependente desta tecnologia. Então, nós temos grupos no mundo que dependem. Sem ela, se mostram absolutamente alienados, ausentes ou incapazes de mover a sua própria existência. E isso é muito perigoso. Existe uma massa, e essa massa está incluída no plano da manipulação, que não existe se não tiver tecnologia. E não é nem dizer que essa massa manipulada entende a tecnologia. Não. Se dissesse que não, eles produzem tecnologia, eles são criadores de mecanismos, de sistemas, eles sabem como funciona, são capazes de transformar até as tecnologias existentes. Não, eles são apenas meros usuários rasos dessa tecnologia, que conseguem entender minimamente como se baixa um aplicativo, ou se coloca um aplicativo no telefone, ou então sabem operar em níveis de usuário em computador. E esse grupo não é a humanidade toda, não somos todos nós, mas esse grupo, né, é totalmente dominado por essa ideia, essa dependência, e num nível bastante crítico, a escravidão. Porque a gente pode notar muitas vezes que alguns seres humanos, ao consultarem o médico, e o médico encaminhar o seu tratamento para um exame clínico, desculpa, não um exame clínico, um exame laboratorial, e o cidadão vai lá e descobre que o exame que ele vai ter que fazer, que é de uma tecnologia avançadíssima, com aparelhos maravilhosos, custa 10 mil reais. Aí nasce uma indignação, isso em qualquer esfera social, da classe A à classe menos favorecida financeiramente, há uma indignação social sem precedentes. Como um exame, né? Sabe lá do que, se é de ressonância, se é de, enfim, dessas tecnologias muito avançadas, essas máquinas modernas, de medicina avançada, custando 10 mil reais. Por outro lado, essa mesma pessoa que está indignada em pagar esse valor para fazer um exame laboratorial, como eu estou dando um exemplo, não se vê nem um pouco preocupada de pagar 10 mil reais num telefone. E paga, o telefone paga. De acordo com a sua exigência, de acordo com as crenças limitantes que dizem que você precisa ter aquela marca, daquele tipo, porque isso, porque aquilo, aquilo outro. Então se paga tranquilamente valores absurdos, que não, se não forem 10 mil reais, são 6, são 5, são 8, são 9, mas se paga e se paga, muitas vezes, né, de forma totalmente compactuada com isso. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que são importantes os exames laboratoriais baseados em tecnologia, mas eles devem ser acessíveis, né? Não adianta aplaudir a tecnologia se você não tem acesso a ela. Não adianta falar que existem carros produzidos pela Tesla que você não compra, você não pode comprar. Ou quando você compra e vai fazer a manutenção, o custo da manutenção é o valor, metade ou mais o valor do carro. Então, o que eu quero dizer com isso? O equilíbrio no desenvolvimento significa conviver pacificamente com esses processos. Assim como o nosso exemplo, né, do nosso exame, tecnologia médica inacessível, ela não presta para nada. Aliás, qualquer tecnologia que permeia o planeta, permeia a nossa realidade, que é inacessível, que é impagável, que gera custos impagáveis por determinado grupo do planeta, não se serve para nada.
A começar pela nossa admiração. Então, quem admira a tecnologia de forma indiscriminada, sem analisar, para que aquilo presta, se aquilo é acessível, se não é. Historicamente, o homem tem andado aí pelos espaços locais e sempre quantifica quanto custa para ir até a Lua, para dar uma volta de ônibus espacial. E os valores são assim, sob o ponto de vista do mediano, daquilo que a gente ganha com a nossa sobrevivência, impagáveis. E dentro também de parâmetros que a gente não sabe de onde eles tiram, porque eles são praticamente exclusivos fazendo isso. Então, aonde eles estabelecem preço, custo para isso? Aí, claro, os racionais, analíticos vão interpelar o Walter aqui dizendo, mas você parece que não sabe, os institutos de pesquisa são horas de trabalho que tem um valor, que é pago aos cientistas, que é engenheiros. Ok, isso tem explicação por aí dentro deste parâmetro. Mas do parâmetro lógico do que serve a humanidade, do que é do ser humano, não fez sentido até hoje. Por isso que isso entra no questionamento do equilíbrio no desenvolvimento, né? Então, nos desenvolver a partir deste, né, binômio que eu traço aqui para vocês entre consciência, autoconhecimento, autoconstrução, né? E um paralelo que trata de tecnologia, e tecnologia não traz consciência, tecnologia não traz transformação para você. Muitas vezes te obriga a você ter o entendimento dela para que ela possa te explorar. Exemplo, sistema bancário. Sistema bancário, todo mundo sabe que a transformação do sistema bancário não quer o cliente na agência, não quer você lá. Você hoje não vai mais nem mal num caixa eletrônico. Quem vai em caixa eletrônico hoje está no patamar da consideração, e eu sou um deles, de pessoas que ainda não cresceram o suficiente para entender as novas tecnologias dessas operações. Via de regra, quem está plugado faz tudo via, se não computador, telefone celular, né? Os smartphones permitem essas, né, comunicações. E de tal forma que as pessoas até ficam desprotegidas, né? Mas aqui não é o nosso assunto, isso seria mais para o pessoal da área de tecnologia que gosta de falar disso, e por aí vai. O que nós estamos falando aqui é um paralelo entre o que nós somos, o que nós usamos e esse desenvolvimento. Então, as nossas metas estão sendo alcançadas, e eu digo metas de consciência, e eu falo da nossa consciência. Nós e vocês que estão aqui agora estão construindo um ambiente possível para participar dessa transição planetária, quando se fala de consciência. Venceram e vencemos, mas não terminou agora, e é necessário. Há um pedido do desenvolvimento cognitivo do ser humano, da ética e da cognição. O que é a cognição? A capacidade de você estabelecer a lógica nos seus pensamentos, na assimilação de conhecimento e sublimar isso no campo, para um campo superior chamado sabedoria. Porém, tudo isso de natureza cósmica. Natureza cósmica. O equilíbrio do desenvolvimento humano hoje exige que nós acompanhemos uma ética cósmica, universal. Então, chamo a atenção daqueles que me escutam aqui e de ainda aqueles que virão me escutar, que a nossa relação com o desenvolvimento, enquanto de consciência, ela obedece uma plenitude. Na área de tecnologia, na área que se materializa o conhecimento, o saber, deve haver um cuidado, deve haver atenção. Porque operar máquinas não te traz um sentido de evolução.
E a evolução de verdade que a gente fala aqui, ela é de cada um, é de cada um de nós. Aqui nós não falamos uma evolução de sociedade, uma evolução de um país, evolução de uma nação, nós falamos da nossa evolução individual. E se ela não acontecer, nós seremos, como ainda somos, massa de manobra, mão de obra, em níveis que existem até hoje em alguns recantos do planeta, escravos, ainda existe. E naquilo que eu falo, entre o paralelo tecnologia versus ser, existe uma escravidão sem precedentes. Daqueles que entendem que dependem, que precisam se renovar nessa tecnologia. E ela também é cruel, ela traz também elementos que te obrigam. Isso não é uma crítica apenas aos desavisados, distraídos ou descuidados. Né? Isso vale para todos nós, porque em breve, né, eu faço de forma simples as minhas lives, mas eu terei que trocar esse aparelho que eu falo com vocês aqui, querendo ou não. Então, isso é, se não, o caminho de uma escravidão latente, né, tem que ser o final dela. Nós não podemos mais viver dentro desse vínculo negativo entre você existir e você depender e se alienar para aquilo que nós conhecemos de forma rasa, que se chama de tecnologia. Porque a verdade do conhecimento, ela tem que pertencer também a todos. Não pode pertencer só a um grupo de pesquisa, a um centro de produção. Ela tem que ser algo acessível. O caminho da luz, ele não pode ser binário dentro de uma placa-mãe de um computador. O caminho da luz tem que ser algo nosso, pleno. Se não somos todos especialistas nas áreas de tecnologia, nós devemos ser especialistas em nós mesmos. Deixar os regimes de crenças para assimilar a verdade. Assim, as leis da física, matemática e outras ciências corrompidas pelas nossas próprias crenças, por meio do que a gente pode chamar de rebelados, criaram ambientes que, diante da ciência das crenças, fizeram nascer o karma. Vejam onde o absurdo da nossa ciência e tecnologia nos colocou. E por que eu falo isso? Como assim a tecnologia criou o karma? Vocês lembram da Segunda Guerra? Pois é, existiu um evento lá, sem precedentes, de natureza absurdamente desumana, absurdamente contrária à nossa existência, que foi pautada em tecnologia. E isso, de um lado, sem precedentes, por um líder que detinha um bigodinho debaixo do nariz, que eu não merece ser dito o nome dele aqui, mas ele praticou o uso de tecnologia, criando um karma sem precedentes, porque aquilo que ele praticou pautou uma existência muito negativa e pesada para a humanidade. Só que não foi só ele. Todos estavam envoltos no delírio da tecnologia. Duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, tiveram que suportar os efeitos da tecnologia. Uma ciência que podia produzir inúmeros benefícios para o ser humano foi de forma infantil e ingênua, porque se vocês acompanharem a história dos aviadores que carregaram essa desgraça, de como essa desgraça foi produzida, vocês vão ver que aquilo nem se parecia humano. Aquelas pessoas não pareciam humanas ao fazer tudo isso. E isso criou um karma pesadíssimo. E que nós não podemos mais permitir no nosso planeta.
porque o resultado disso é nosso enquanto seres humanos. Não são apenas as consequências daqueles que ordenaram, participaram. A tecnologia aeroespacial, antes de ser a tecnologia aeroespacial usada na década de 60 para chegar à Lua, ou para permitir ao menos que a gente saiba de fato que a Terra é uma esfera, que os outros planetas o são, né? Porque o importante disso, isso tem uma importância muito grande, entre tudo que aconteceu, é a gente ter a visão do espaço, isso é importantíssimo. E, aliás, é lindo, né? As imagens, a gente ter esse conhecimento. Tudo isso foi muito produtivo. Mas a tecnologia aeroespacial, antes de chegar nesse ponto, ela foi utilizada no período que eu citei aqui, de guerra, para projetar bombas que eram de uma destruição sem precedentes. Eu estou falando de bombas, coisas pontuais, que foram movidas por tecnologia desenvolvida que depois foi usada em viagens aeroespaciais. Então, quando se fala de equilíbrio de desenvolvimento, nós precisamos saber o que nós vamos autorizar os nossos irmãos humanos ou desumanos a fazer ou não fazer. Hoje existe uma necessidade sem precedentes de se bloquear a gana desse tipo de conhecimento, desse tipo de transmissão de conhecimento ou de aplicação tecnológica. Porque se toda a ciência que norteou isso ao longo da nossa história se prestasse ao bem, um porta-aviões podia ser um hospital, uma universidade. Eu, desde menino pequeno, adolescente, vai, nem tão pequeno assim, mas adolescente, eu sempre tive um sonho de ver um dia um porta-aviões se transformar num hospital. Que benefício não traria isso? Equipes médicas, estudiosos de medicina, transitando pelo mundo, atracando nos portos, oferecendo a tratamento, saúde, troca de conhecimento. E isso é um pequeno exemplo. Tem tantas outras coisas que a ciência utilizou na tecnologia que você virar o sentido dela traria um benefício gigantesco ao ser humano. Claro que aqui poderão vir N vozes querendo explicar para o Walter de onde veio, por que veio. A gente sabe que isso tem uma origem draconiana, bélica, sem precedentes e tudo mais. Mas como nós estamos em pleno despertar da consciência, nós temos que saber o que nós queremos ou não. Então, enquanto seres humanos, nós temos que efetivamente colocar um basta nisso, transformar isso, não permitir isso e não venerar isso. Portanto, parem de aplaudir tecnologia. Use-a, entenda, aceite-a, aproveite, mas não transforme isso em algo a ser venerado, a ser, né, você é um escravo disso. Tome cuidado com aquele exemplo que eu dei da indignação num exame de laboratório custar o que custa um telefone, mas o exame ninguém quer pagar, todo mundo acha um absurdo, aí aciona a justiça, briga, não sei o quê, diz que não pode, mas o telefoninho do mesmo valor entra na conta direitinho. Em vezes, à vista, seja como for, as pessoas se viram. Então, o que isso significa? Né, no sentido da consciência. Isso é muito importante. E eu já ouvi em escolas de iniciação esotérica que tudo isso que eu comentei com vocês sobre tecnologia foi preciso, era preciso e teve sua utilidade. Claro que não foi a escola que ensinou isso, mas alguns descendentes Draco que estavam lá dentro pregavam essa ideia. Que tudo isso foi necessário para a evolução do ser humano. E aí já dá para sentir um ponto de
discordância enorme. Você não evolui pagando com a vida das pessoas, com sofrimento, com destruição. Isso não é evolução. Claro que não. Por mais que queiram dizer que o que a guerra destrói, depois alguém reconstrói. Mas isso não é a manutenção de uma consciência, de um povo, de um planeta. Isso é um ciclo escravagista, onde quem detém o poder dessa destruição ou de deter essa tecnologia se alimenta. Portanto, né, nós precisamos prestar muita atenção na nossa relação nesse momento, né, onde nós precisamos lidar com o nosso próprio desenvolvimento. Além do desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento tecnológico. E eu digo a vocês que é muito mais fácil lidar com o desenvolvimento pessoal, com todos os desafios que a gente encontra, do que com o desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico se impõe, você tem um poder ainda negativo. A modernidade, as atualidades, as novidades devem ser assimiladas com cuidado, apreciadas com moderação e sempre aproveitadas. Não se distancie delas, não deixe de aproveitá-las, de forma nenhuma. Porque também habitantes de um planeta que tem essa prerrogativa de conhecimento, ainda que seja de um grupo dominante, mas que sabe lá quanto nós ainda vamos participar disso conjuntamente, e terá o seu momento, né, para isso, faz parte do desenvolvimento do nosso crescimento. Entretanto, esse crescimento acontecerá de verdade pelo justo, pelo equilíbrio, pela justa divisão, pelo acesso a todos, né? E isso há uma importância sem precedentes para a nossa consciência, para saber o que nós temos. Sob pena de a gente voltar para a idade da pedra lascada, e ficar batendo em cima de pedra, lascando para fazer um machadinho com um pedaço de pedra, como as nossas ferramentas. E não se trata disso. Se trata, sim, né, de uma comunhão consciente, né, uma comunhão importante com todo o desenvolvimento consciencial e tecnológico. Mas ele tem que andar numa linha de justiça e que todos tenham, né, o merecimento disso, que não é a realidade ainda hoje, sabemos disso. Né? Esse tipo de conhecimento é vendido a preços impagáveis pela maioria. E quem paga, muitas vezes paga uma atitude escrava. Bem, eu quis falar um pouco sobre isso. Há muito ainda o que se acrescentar nesse tema, mas é só uma reflexão para esse paralelo entre o que importa de fato para nós, o que importa de fato para as pessoas despertas, para os nossos ouvintes despertos, para que também nós não deixemos o mundo da materialidade de lado, não dando importância, porque toda essa participação ela continua, né? Evoluir para a transição planetária em conjunto com as coisas da tecnologia é um ganho sem precedentes. Mas deve ser um ganho justo, né? Um ganho dentro da justiça, do acesso para todos, como eu me repeti aí durante essa meia hora que eu falei com vocês. Então, eu espero que essa reflexão seja útil para todos e que todos aproveitem, que tenham maturidade para reconhecer onde está realmente a sua necessidade, né, na linha
do que foi dito hoje. E dentro desse minutinho final, então, deixo minha mensagem de gratidão à TV Crom, à Cris Landinha, a Cris de Pascoal, que coordena a TV Crom. Minha gratidão a todos que estiveram ao vivo aqui e também aqueles que virão posteriormente assistir aqui ao nosso programa, deixando aqui a mensagem também da minha alegria, minha gratidão estar com vocês. E semana que vem, quarta-feira, estaremos aqui novamente com um tema, dando continuidade a esses nossos encontros aqui tão especiais que servem, né, para a ascensão consciencial e contribuem para cada um a promover uma reflexão sincera em relação aos seus caminhos. Gratidão a todos e uma boa noite.